O grande conflito. O grande conflito. Que bom, que prazer estarmos aqui novamente conectados para junto podermos estudar a palavra do Senhor. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Espero que a paz do Senhor possa repousar sobre todos vós. E também desejo que este dia seja um dia de bênção para vós através desse estudo que vamos fazer. Amigos, nós estamos estudando o livro Grande Conflito, como é sabido por todos que são inscritos no nosso canal e que têm nos auxiliado, partilhando. Estamos no capítulo 8 e esperamos que os estudos que estamos fazendo desse capítulo possam nos fortalecer e animar nessa jornada rumo ao lar. Eu quero continuar a apelar a todos que possam nos auxiliar, deixando o vosso like e partilhando os estudos com os outros, fazendo com que esse canal possa ser mais conhecido e muitas pessoas possam descobrir as verdades bíblicas que nós aqui estudamos ao longo desses dias. Vamos orar para que possamos entrar no nosso assunto de hoje. Deus eterno, amado Pai, nosso Senhor e Salvador, Deus o Santo Espírito, queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade. Obrigado pela tua grande misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos dá a mente de compreender a tua vontade. Fica conosco e nos abençoe com a tua presença em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido amigo, no estudo anterior, nós falamos sobre se falei mal, dá testemunho de mal. Então, nós vimos que Lutero apresentou o seu discurso de defesa e também vimos que ele falou em alemão e muitos não compreenderam realmente o seu fundamento. Então foi-lhe pedido que repetisse as mesmas palavras em latim. E embora ele estava exausto pelo esforço que havia feito anterior, ele novamente fez o seu discurso com a mesma clareza e energia que a princípio, porque Deus estava sustendo-lhe. O espírito de muitos, depois do segundo discurso em latim, começou a perceber, né, claramente os pontos apresentados por Lutero. Mas é interessante que Lutero chamou a atenção de que se ele estivesse falando algo que era errado, que era mal, que pudessem dar testemunho contra o mal. Mas não era possível dar nenhum testemunho, porque tudo quanto o servo de Deus apresentava era verdade. O estudo que faremos hoje, deste capítulo, Poder Triunfante da Verdade, o subtema que vamos abordar diz: a Assembleia ficou muda de espanto. O que aconteceu após o discurso de Lutero? Isso que vamos estudar. Os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e se decidiram a não convencer-se da verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Isto é claro em todos os momentos. Quando se apresenta a verdade, ela é clara, a verdade não deixa dúvida e as pessoas não são convencidas, não aceitam, elas acabam ficando furiosas. E esses homens ali naquela assembleia não tinham outro caminho. Ou teriam que aceitar a verdade, ou então o caminho era mesmo ficar enraivecido. Isto é mau. Quando cessou de falar, o anunciador da dieta disse irado. Quando Martim Lutero terminou seu discurso, o anunciador da dieta ou daquela assembleia, aquele que estava dirigindo aquela assembleia, disse irado: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dês resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? Porque tudo o que eles queriam não era um discurso a defender a causa da reforma, mas era simplesmente que Martim Lutero dissesse: os meus livros eu retrato, tudo quanto eu defendi e escrevi, retrato. E não foi isso que Martim Lutero fez. Martim Lutero descreveu as suas obras. O reformador então respondeu: visto que Vossa Sereníssima Majestade e Vossas Nobres Altezas
exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vô-lo-ei, dar-vô-lo-ei, e esta é. Qual foi a resposta? Não posso submeter minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro, como o dia, que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro, ou contraditado, ou contradito um ao outro. Então, que é isso que Lutero disse. E é algo que todos nós temos que ter consciência disso. Em questão de fé, não há que sujeitar ou submeter a nenhum concílio, a nenhum homem, a nenhuma igreja, a nenhuma entidade. A nossa fé só devemos submeter a Deus, não a nenhum tipo de ser humano. É por essa razão que a Bíblia Sagrada diz: Maldito o homem que confia no homem, confia no homem a sua salvação. E Martim Lutero continuou dizendo que, portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Sim, é perigoso quando nós falamos contra a nossa consciência. Se você está consciente de que o que estás a falar é bíblico, é verdadeiro, é a palavra viva do Evangelho, não podes falar contra a sua consciência. Martim Lutero estava decidido e ele disse: Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Meus amigos, que firmeza. Será que nós temos tanto conhecimento da palavra de Deus e estamos firmes na doutrina de Jesus Cristo para podermos tomar decisões como essa? Nós precisamos acautelarmos, porque os dias que estão diante de nós exigirá de nós estarmos firmes na verdade, porque serão exigidos também que nós retrataremos, que nós possamos retratar da nossa fé para aceitar os princípios dos homens, que não têm um fundamento bíblico. Assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-lhe o semblante. Sua grandeza e pureza de caráter, sua paz e alegria de coração eram manifestas a todos, ao testificar ele contra o poder do erro e testemunhar a superioridade da fé que vence o mundo. Sim, meus irmãos, quando nós estamos na verdade e vivendo essa verdade, não precisamos dialogar muito. A nossa natureza, o nosso caráter, nossa pureza, a paz, convence o inimigo. Martim Lutero estava em paz. O seu rosto iluminava-se da luz do céu. A assembleia toda ficou por algum tempo muda de espanto. Ninguém ousou desafiá-lo, ninguém tinha palavras para contradizer, ninguém poderia questionar, porque estava tudo claro como a luz do dia. Bem, em sua primeira resposta, Lutero falara em tom baixo, em atitude respeitosa, quase submissa. E os romanistas haviam interpretado isto como um sinal de que lhe estivesse começando a faltar ânimo. Consideraram o pedido de Delonga simples prelúdio de sua retratação. Eu vou pensar, não, talvez o homem vai retratar, depois nem tem ânimo, está falando manso, quieto. O próprio Carlos, o príncipe, o rei Carlos, notando meio desdenhoso a constituição abatida do monge, porque ele estava doente naquela altura, seu traje singelo e simplicidade de suas maneiras declarara: Este monge nunca me fará de mim um herege. Eu lembro-me da história de Paulo, né? Quando ele foi chamado perante o Félix, e o discurso de Paulo quase convencia o Félix, e o Félix disse: Ó Paulo, tu estás louco? Até queres me convencer? O, o, o Carlos, o imperador Carlos, ele olhou para a simplicidade do monge e ele achou que o monge nunca poderia lhe tornar um herege. Bem, não era bem herege se ele aceitasse a doutrina
e a verdade que o Lutero estava apresentando, ele não iria se tornar herege, ia tornar um verdadeiro cristão. Seria considerado herege pela igreja que se opunha a todos aqueles que queriam seguir a verdade. Mas a coragem e firmeza que agora Lutero ostentara na segunda vez do seu discurso, da sua apresentação, bem como o poder e clareza do seu raciocínio, encheram de surpresa todos os partidos. Todos ficaram assustados. O imperador, possuído de admiração, exclamou: Este monge fala com coração intrépido e inabalável coragem. Já viu? Mudou a sua opinião quanto ao monge. Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria a este representante de sua nação. Sim, meus amigos, Lutero estava ali a representar toda a nação alemã, defendendo todo aquele povo, defendendo todos os princípios de boa moral, da cristandade, da fé que esse povo precisava. Os partidários de Roma haviam sido vencidos. Sua causa parecia sob a mais desfavorável luz. Eles não tinham argumentos. Não tinham argumentos teológicos, bíblicos, doutrinários, não tinham argumentos. Tudo o que eles queriam apenas era que Martim Lutero despachasse retratando que é para seguirem a vida. E procuraram manter o seu poder, não apelando para as escrituras, porque não podiam apelar, mas com recursos a ameaças, indefetível argumento de Roma. O argumento de Roma naqueles dias e no futuro não será as escrituras, porque nunca tinham a escritura, nem terão a escritura como a base da fé. E então a Roma sempre usou recursos de ameaça. Esta é a obra de Satanás. Ele não pode defender-se com essa escritura porque ele rejeita. Então é sempre a ameaça. O anunciador da dieta disse: se não se retratar, o imperador e os governos do império consultar-se-ão quanto à conduta a adotar-se contra o herege incorrigível. Bem, será que Martim Lutero era um herege incorrigível? Eu já fiz essa questão várias vezes nos estudos aqui e nós sabemos que não. Ele simplesmente estava apresentando a verdade. Mas para a igreja era considerado um incorrigível. Mas de que Martim Lutero teria que corrigir-se? Se eles que achavam que Martim Lutero era um herege não tinham fundamentos bíblicos para contradizer o que ele estava apresentando. Logo, vemos aqui que era apenas o desejo de banir este homem que reinava no coração deles, porque ele estava atacando a raiz da corrupção da igreja. Meus amigos, no próximo estudo nós vamos falar uma derrota que seria sentida entre todas as nações. Esse será o nosso tema e eu quero convidar-te a participar deste próximo estudo, continuando a partilhar com os teus amigos, divulgando e orando para que o Senhor nos dê essa coragem, essa fé. Nós precisamos de estar bem alicerçados na palavra de Deus, nós precisamos de agarrar a doutrina bíblica e fundamentar-se nela, porque os dias que temos vamos confrontar novamente com a Igreja Romana. E ela não estará disposta a usar a Escritura, porque jamais tem a Escritura como a base da sua fé. E então, seremos forçados a retratar, seremos forçados a abandonar a nossa fé pela ameaça. Mas o que faremos? Será que vamos abandonar a fé ou tomar posições firmes como a de Martim Lutero? Não retratarei. A escolha é de cada um de nós. Quero convidar-te a orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque o Senhor fortaleceu o seu servo. E pela segunda vez, ao falar e ao discursar, todos compreenderam claramente a luz da verdade que irradiava sobre ele e sobre tudo quanto ele escreveu. Muitos ficaram convencidos, mas os inimigos mantiveram irados. Ajuda-nos a sermos firmes. Sabemos que Satanás jamais vai aceitar a verdade. Aliás, a tua palavra já nos diz que ele conhecia toda a verdade, mas nunca firmou nela. Ajuda-nos a não seguir os passos do inimigo.
Dá-nos força, ânimo e coragem. Abençoa cada pessoa aqui que colabora conosco, fazendo com que esta palavra chegue aos outros. Essas graças suplicamos e te rogamos pela fé no nome de Jesus. Amém. E então, meu querido amigo e prezados irmãos na jornada rumo ao lar celestial, eu espero ver-te no próximo estudo e até lá um grande abraço. Deus seja contigo. Força no Senhor. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.